Boa tarde, gente. Me perdoem, ontem não consegui gravar. Só ia conseguir à noite e me deu uma crise aqui de sinusite com enxaqueca que eu não tava conseguindo nem respirar. Mas vamos lá. Continuar a nossa leitura crítica do Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do Lewis. Paramos na carta 17. Não tô com a cabeça ainda muito boa, então, me perdoem aí qualquer tom ruim de voz. Meu querido Vermelindo, a forma desdenhosa com a qual você falou na sua última carta da gula como meio para capturar almas só demonstra sua completa ignorância. Um dos grandes feitos dos últimos 100 anos foi mortificar a consciência humana quanto a isso, de modo que agora você dificilmente vai encontrar, de norte a sul, de leste a oeste da Europa, um único sermão ou uma única consciência atormentada com este assunto, o assunto da gula, apetite concupiscível, né? E os 7 pecados capitais. Nós causamos esse efeito em grande escala, concentrando todos os nossos esforços na gula da delicadeza e não na do excesso. A mãe do seu paciente, conforme posso inferir do seu dossiê, e você deve ter aprendido com o mal de pouso, é um bom exemplo, que é o demônio que cuida, né, da mãe do paciente. Ela ficaria presa um dia, espero que ela fique mesmo, ao descobrir que toda a vida dela foi escravizada por esse tipo de sensualidade, o que lhe passa despercebida pelo fato de as quantidades envolvidas serem pequenas. Os pequenos frascos têm os maiores venenos, né? Mas qual a importância das quantidades, desde que possamos usar o estômago e o paladar humanos para produzir queixumes, impaciência, falta de caridade e egoísmo? Mal de adiposo tem essa velha senhora em suas mãos. Ela é um verdadeiro terror para anfitriões e seus empregados. Está sempre rejeitando o que lhe é oferecido, para dizer com uma pequena reverência e sorrisinho sem graça: ah, me faz um pequeno favor, por favor. Tudo o que eu quero é uma xícara de chá, fraco, mas não fraco demais, e uma minúscula torradinha bem torrada. Você percebe o que eu quero dizer? Porque o que ela quer é menor e menos custoso do que o que foi posto no seu prato. Ela nunca reconhece como gula a determinação de obter o que quer, por mais trabalho que possa dar aos outros. Então, ela não come o que é servido, né? Nem quando ela vai para uma visita. Ela quer dar trabalho, ser egoísta, né? E acha que assim está sendo muito delicada. No exato momento em que satisfaz seu apetite, ela crê que está praticando a temperança, que é uma virtude, uma das virtudes cardeais, inclusive. Em um restaurante lotado, ela dá um gritinho sobre o prato que alguma garçonete, visivelmente sobrecarregada, colocou à sua frente e diz: ah, isso é muito mais do que eu posso comer. Leve isso embora e traga, quem sabe, um quarto disso. Se questionada, ela poderia dizer que estava fazendo isso para evitar o desperdício, olha lá, a consciência ecológica, tá? Só que não, de hoje em dia, tá? Na realidade, ela o faz porque a ilusão particular da delicadeza a qual nós a escravizamos vê como ofensa a visão de mais comida do que ela desejava. Ou acha que desejava, né? Aquelas que depois chegam em casa e comem uma feijoada. O valor real do trabalho silencioso e discreto que o mal da adiposo desenvolveu há anos nessa velha senhora pode ser avaliado pelo modo como o estômago dela agora domina
toda a sua vida. A mulher está no estado de espírito que pode ser chamado de tudo o que eu quero. Tudo o que ela quer é uma xícara de chá adequadamente preparada, ou ovos adequadamente fervidos, ou um pedaço de pão adequadamente torrado. Mas ela nunca acha nenhum serviçal ou nenhum amigo que seja capaz de fazer essas coisas simples de forma apropriada para o gosto dela, né? Porque a noção dela do que é apropriado oculta uma demanda insaciável pelos precisos e quase impossíveis prazeres palatáveis que ela imagina se lembrar do passado. Um passado descrito por ela como aqueles tempos em que você podia ter bons empregados, mas conhecidos por nós como a época em que os sentidos dela eram mais facilmente satisfeitos e ela tinha prazeres de outros tipos, que a tornava menos dependente daqueles da mesa. Lembra? Já falei para vocês, a mesa e a cama têm que ser muito bem observados e cuidados, né? Para não virar realmente o nosso fundo do poço. Nesse meio tempo, a decepção constante produz um mau humor diário. Os cozinheiros acabam pedindo demissão e as amizades esfriam. Se acaso o inimigo conseguir introduzir em sua mente a mais leve suspeita de que ela manifesta demasiado interesse em comida, Malda de Pouso contra-ataca imediatamente, sugerindo-lhe que ela não se importa com o que come, mas que gosta de ter as coisas bem preparadas para o seu menino. Certamente, essa atitude mesquinha sempre foi uma das fontes principais do desconforto doméstico de seu filho por longos anos. Acontece que o seu paciente é o filho dela. Por mais que bem acertadamente, aliás, você trabalhasse duro em outras frentes, seria bom fazer uma pequena investida silenciosa com respeito à questão da gula. Sendo seu paciente um homem, não é provável que ele caia na armadilha do tudo o que eu quero. Os homens são mais facilmente transformados em glutões com a ajuda da vaidade. Eles devem se achar os maiores especialistas em gastronomia e ficar realizados por terem achado o único restaurante da cidade em que a carne é preparada de forma apropriada. Aquilo que começa como vaidade pode ser gradativamente transformada em hábito. E daí já era, né, gente? Dá para desfazer hábito? Dá, mas é mais custoso, né? Bem mais. Mas não importa de que jeito você o aborde. O negócio é submetê-lo a um estado em que a negação de qualquer prazer, seja qual for, champanhe ou chá, acabará por deixá-lo fora de si. Porque neste caso, Vermelindo, a caridade, a justiça e a obediência deles estarão todos à sua mercê. O mero comer em excesso é bem menos valioso do que o apreço pela delicadeza. Seu uso principal é constituir artilharia para os ataques à castidade. Seja quanto a esse ou qualquer outro assunto, mantenha seu homem em constantes condições de falsa espiritualidade. Jamais permita que ele note o aspecto medicinal. Faça com que ele continue se perguntando que tipo de orgulho ou falta de fé o entregou em suas mãos, quando uma simples pesquisa sobre o que ele esteve comendo ou bebendo nas últimas 24 horas mostraria a ele de onde vêm as munições que você dispara, e assim predispô-lo para uma pequena abstinência, para com isso colocar em xeque todo o seu poder de persuasão. Se ele tiver mesmo que pensar no lado medicinal da castidade, faça-o engolir a grande mentira na qual fizemos os humanos ingleses acreditarem. Não só os ingleses, né? Que aqui o Lewis é inglês. A obra continuou.
acreditarem que o exercício físico em excesso e a consequência fadiga são especialmente favoráveis a esta virtude. Como eles podem crer nisso, levantado em conta a notória luxúria dos marinheiros e dos soldados? É uma boa pergunta. Mas nós usamos os professores para vender essa história. Pessoas interessadas na castidade apenas como uma desculpa para praticar esporte e que por isso recomendavam o esporte como um auxílio à pureza. Mas todo esse negócio é grande demais para tratar no finalzinho de uma carta. Com carinho, seu tio mal danado. Então, ele vai falar em outras cartas, né? E eu também não quero ficar dando muito spoiler aqui e também manter a short live. Mas vejam, a castidade aqui não é só de sexo, tá? Aqui, traduzindo, ele tá falando do jejum, né? Os jejuns, mas não os jejuns de dieta, não, né? O jejum como penitência mesmo, como eu controlo o meu corpo, né? Meu intelecto controla as partes baixas e não ao contrário, tá? E de que como realmente não precisa ser só de quem come muito ou quem faz muito exercício, pode ser também essas chatices, né? Ai, eu não como o que tem, ai, tira, ai, tá bom? Então, continuemos, esse assunto ainda vai continuar e eu gosto muito, que são das faculdades humanas e das virtudes, e a gente vai falar melhor, tá bom? Bom resto de quinta e até amanhã, se